Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Hoje não deu tempo de fazer a chamada para avisar que a gente ia entrar ao vivo aqui na live, mas estamos aí. Atrasamos, acho que talvez 3 ou 4 minutinhos. Hoje meu dia tá cheio, mas graças a Deus estamos aqui. Hoje eu vim fazer uma pergunta para vocês. Quem é você na vida? Aquele que reclama ou aquele que resolve? A gente tem sempre duas opções na vida, eu falo muito isso. A gente tem duas posturas, né? A gente pode adotar a postura daquele que reclama, que até faz, mas só reclama. Ou a gente pode adotar a postura de quem resolve. Opa, eu tenho um problema. Show de bola. Quais são as possibilidades que eu tenho para resolver? A gente costuma ouvir, né, hoje em dia, muito sobre vitimismo. E a postura da reclamação é a postura da vítima. A postura da reclamação, da justificativa, reclama que a vida está ruim, não faz nada para mudar, e sempre tem uma desculpa para se manter naquela condição, sempre tem algo que ela acredita que prende ela nessa situação e que ela mesma não pode fazer absolutamente nada a respeito. A vítima, né, o vitimismo, né, a pessoa que se considera, que se coloca numa posição de vítima, ela acredita que ela não tem autonomia sobre a própria vida, tá? Ela terceiriza a responsabilidade por tudo aquilo que acontece na vida dela. Ah, eu sou assim porque a minha mãe não me ajuda. Ah, eu sou assim porque meu marido não me ajuda. Minha vida tá difícil porque meu patrão me paga mal. Ah, porque eu não consigo emagrecer porque... Eu já dei essa desculpa, tá, gente? Porque meu marido cozinha muito bem. Então, assim, tudo que a gente terceiriza a responsabilidade, a gente se coloca numa condição de cruzar os braços e falar assim... Não há nada que eu possa fazer para mudar essa situação, não tem nada que eu possa fazer para mudar porque não depende de mim, tá? E assim, sim, depende de você. A gente, talvez porque na infância a gente entendeu que boa parte das nossas coisas, das nossas situações eram resolvidas pelos nossos pais. Então a gente acredita, né, a gente cresce acreditando que tudo na vida alguém precisa resolver pra gente, alguém precisa fazer por nós, tá na mão de outras pessoas. Não, gente, não tá? Essa postura infantil de acreditar que o problema está sempre no outro, que a responsabilidade é do outro, que o outro precisa fazer alguma coisa, isso vai te prender numa condição eterna, tá? Mergulhada nos problemas. Você nunca vai fazer nada para mudar porque você acredita que não está no teu poder mudar, fazer nada para mudar, entendeu? Então, é muito importante a gente entender que sim, o poder está nas nossas mãos. Eu não sei se tem mais alguém aqui da minha faixa de idade que chegou a assistir o Capitão Planeta, que era um desenho sobre ecologia, natureza, onde 5 crianças ajudavam, né, com cada um com seus anéis, eles juntavam os seus poderes e vinha, né, o Capitão Planeta. E o Capitão Planeta, ele sempre antes de ir embora, ele falava: o poder é de vocês. E sim, gente, o poder é nosso. Quando a gente toma a consciência de que o poder está nas nossas mãos, que depende da gente, única e exclusivamente da gente, fazer qualquer coisa, tá? Tomar qualquer decisão, fazer a melhor escolha, depende sempre da gente. E a gente entende isso, caramba, isso é transformador. Porque quando a gente toma posse desse poder, a gente não permite que mais nada, nem ninguém, nem nenhuma situação impeça a gente de fazer o que precisa ser feito. Entende? Então, assim, se você acha que, meus filhos fazem muita bagunça em casa e eu não posso fazer nada porque o comportamento é deles. Ok,
A gente realmente precisa focar no que depende da gente. Reclamar que teus filhos largam bagunça pela casa realmente não vai adiantar nada. Vai entrar pro ouvido e vai ser pelo outro. E o hábito de reclamar, né, para eles já se tornou uma coisa natural, que a gente reclama enquanto mãe, né? Então para eles entra num ouvido e sai pelo outro. Eles estão um pouco se lixando para aquilo que a gente está reclamando. Então, ao invés de reclamar, o que você pode fazer? Todas as situações, tá, gente? Perceba. Em todas as situações na vida, você precisa parar e pensar. Ao invés de reclamar, o que depende de mim que eu posso fazer diante dessa situação? E aí você vai parar e vai pensar em relação às roupas espalhadas dos seus filhos. Bom, se eles não recolhem, eu vou recolher? Não. Eu vou jogar fora. Largou roupa aqui em cima do sofá, vou dar sumiço. Ué, cadê minha blusa, mãe? Joguei fora. Tava fora do lugar, falei já 5 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes pra você tirar de cima do sofá, levar pro seu quarto, guardar. Já te avisei 500 vezes pra você não deixar nada espalhado na sala. Você não me atendeu. Então, eu fiz o que dependia de mim. Fui lá e joguei fora. Agora, se você não quiser que nada mais seu seja jogado fora, faça o que depende de você e coloque suas coisas no seu quarto. Percebe a diferença? Você não vai reclamar, você não vai criar conflito dentro de casa, não vai se estressar, não vai se aborrecer, mas você focou numa atitude que dependia de você e com toda certeza, depois dessa atitude sua, seu filho vai pensar 2 vezes antes de largar alguma coisa espalhada no sofá. Ele pode até vir com a roupa e deixar em cima do sofá, mas falar assim, putz, da última vez que eu larguei aqui, minha mãe jogou fora. não vou deixar mais não. Então, assim, o cérebro humano, né, as pessoas aprendem diante de 2 situações. Ou por repetição, tá? Ou por forte impacto emocional. O que a repetição gera? Gente, tempo. Demanda tempo, né? Para você ensinar boas maneiras para os seus filhos, desde que eles nasceram, levou tempo, né? Você ensinar a dizer com licença, por favor, obrigado. Foi um processo, foi uma construção, foram todos os dias, ao longo da vida dos seus filhos, você, em todos os momentos onde você estava presente, ensinando, filho, diz obrigada. Filho, pede por favor. Filho, pede desculpas, né? Você passou a infância, a primeira infância dos seus filhos, ensinando a eles como exercer as boas maneiras, o que são as boas maneiras e como praticar isso na vida. Então, assim, não vai ser da noite para o dia que seus filhos vão aprender que não devem largar as coisas fora do lugar. Não vai ser da noite para o dia que o seu marido vai aprender que não tem que largar a toalha molhada em cima da cama. Não vai ser da noite para o dia que o seu patrão vai aprender que ele precisa te respeitar. Não vai ser da noite para o dia que você vai entender que a decisão é sua, tá? Isso é uma coisa que você precisa também exercitar. Você precisa lembrar, diante de cada situação, que, óbvio, o primeiro impulso sempre vai ser a reclamação. Só que reclamar, gente, você sabe o que é reclamar? Reclamar é clamar novamente. Vamos para a análise morfológica da palavra, né? Reclamar, clamar de novo. E isso não muda nada, não adianta nada, não resolve nada, não acrescenta em nada na vida de ninguém. Reclamar é uma ação, tá? É o ato de reclamar, né? Um verbo, é uma ação. Então isso te dá a falsa sensação de que você está realmente fazendo alguma coisa para mudar a sua situação. Só que você não está fazendo porra nenhuma. Você não está fazendo nada. Você só está verbalizando alguma coisa, manifestando um sentimento, uma emoção que não vai fazer diferença, tá? No máximo, o que vai acontecer vai ser seu marido, seus filhos, seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com você, ficarem de saco cheio de tanto ouvir você reclamar. E aí, o que isso vai fazer? O que isso vai gerar nelas? Porque toda ação tem uma reação, né? O que vai gerar nelas é que elas vão passar a te ignorar. Tá? Vou te falar uma experiência lá da minha mãe. Minha mãe reclama que meu irmão não faz nada. Minha mãe reclama que a minha irmã não ajuda. E aí ela reclama. Reclama. Ficar falando lá o tempo todo. Ah, louça na pia. Ah, porque deixou fora do lugar. Ah, porque não fez o que tinha que fazer. Ah, porque a roupa na máquina, roupa na corda. Sabe o que eles fazem com ela? Ignoram solenemente. Solenemente.
Não fazem absolutamente nada por causa da reclamação dela. Agora, se ela tem uma postura diferente, senta com eles e fala assim, olha só, a partir de hoje eu não vou mais aceitar que vocês façam X coisa, tá? Se vocês fizerem X coisa, que eu já estou deixando claro aqui, que eu não estou mais disposta a aceitar, a partir de hoje a consequência vai ser tal, tal, tal. Ok? E esse alinhamento, né, precisa necessariamente que você cumpra com aquilo que você se comprometeu a fazer, caso essa coisa que você disse que não está mais disposta a aceitar venha a se repetir, venha a ocorrer novamente. Porque senão você vai perder sua credibilidade e aí você nunca mais vai poder fazer absolutamente nada da sua vida, até que você efetivamente tome uma atitude, tá? Então, assim, a gente sempre tem duas possibilidades na vida: reclamar ou resolver. Reclamar ou resolver. Quando você reclama, você se coloca numa condição, numa postura de vítima, onde nada depende de você. Quando você se põe na postura de protagonista, de resolver, você vai lá e faz, porque você sabe que depende de você. Então foca no que depende de você. Você nunca vai poder mudar aquilo que está nos outros, tá? A gente precisa entender que cada um é como é e não há nada que se possa fazer para mudar. As pessoas a gente não tenta mudar, a gente só aprende a amar e respeitar aquilo que ela é. E fim, tá? Não importa se você aceita, não importa se você concorda, você só tem que respeitar. Cada um é como é. E não é sua obrigação querer salvar ninguém, mudar ninguém, transformar a vida de ninguém. Você não tem que fazer isso, você tem que cuidar da própria vida. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Você foca na sua vida, você resolve seus problemas, você desenvolve seus projetos, você faz aquilo que você precisa fazer por você. E aí, através do seu exemplo, através das suas atitudes, você vai acabar influenciando outras pessoas. Você vai acabar trazendo outras pessoas para aquilo que você está tomando como filosofia de vida, tá? Seja acordar mais cedo, seja fazer uma atividade física, seja não brigar. Porque às vezes você vive num ambiente familiar complicado, conturbado, cheio de problemas, cheio de conflito, e a briga é quem impera na sua casa, para tudo, tá? Uma simples falta de um bom dia já é o suficiente para gerar um conflito e começar uma briga logo de manhã. Então, se você partir do princípio que você tem a escolha de não responder, de silenciar, porque você é senhor das suas palavras, mas você é escravo, se torna escravo daquilo que você diz. Então, se você puder preferir o silêncio, melhor para você. Você não se desgasta, não se aborrece, não aumenta o conflito e, ainda por cima, se torna um exemplo de pessoas que não alimentam conflito. E aí, conforme ninguém briga sozinho, né? Conforme o teu exemplo de silêncio, talvez outras pessoas dentro da sua casa também comecem a seguir esse exemplo de não brigar, não discutir, não debater. Entendeu? Então, assim, foca no que depende de você. Não reclame, muito pelo contrário, agradeça. A reclamação, ela se torna um hábito, ela se torna um vício e não te ajuda em nada, tá? Porque você vai estar sempre colocando nos outros a responsabilidade pelos seus problemas, colocando nos outros a responsabilidade pelas suas frustrações e também, consequentemente, colocando nos outros a responsabilidade por melhorar a sua vida. E isso não faz sentido. Não faz sentido. Não depende do seu marido você ter uma vida melhor, não depende da sua mãe, não depende dos seus pais, não depende dos seus filhos você ter uma vida mais tranquila, com mais paz dentro de você. A paz precisa acontecer dentro de você, ela não é de fora para dentro, nada é de fora para dentro. Tudo começa de dentro para fora, toda mudança, toda transformação, todo bem-estar é de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando você consegue estabelecer esse bem-estar, essa paz dentro de você, e você tira das outras pessoas o poder de desestruturar você,
quando você encontra esse ponto de equilíbrio e não permite que ninguém influencie isso, tá? Você para de terceirizar tudo, culpas e soluções. Você começa a entender e buscar isso dentro de você, tá? Então foca no que depende de você, busca as suas soluções. Sempre diante das situações você pergunta a si mesmo: o que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades para tomar uma ação, uma decisão, fazer uma escolha que venha a mudar essa situação que eu estou vivendo, que está me incomodando. Sempre, sempre, sempre vai existir algo que você possa fazer. Uma frase que eu costumo repetir muito é que você não pode obrigar ninguém a te respeitar, mas você pode se negar a ser desrespeitado. Reflete sobre isso, tá? Toda forma de desrespeito você pode bloquear. Você não precisa brigar, você não precisa debater, mas você pode bloquear, você pode neutralizar isso. Você pode se negar a ser desrespeitado. Como? Não dá atenção, não debate, ignora, dá desprezo para a pessoa, se retira do ambiente, não frequenta mais aquele local, diz não quando for necessário. Ah, você pode fazer isso assim para mim? Poxa, infelizmente não vai dar. Você não pode obrigar ninguém a te respeitar, mas você pode se negar de ser desrespeitado. Então, assim, assuma o protagonismo da sua vida, assuma uma postura de quem resolve os próprios problemas. Não fique esperando que outra pessoa venha fazer por você o que você precisa fazer por si própria, tá? Não espere que outra pessoa venha fazer por você o que você precisa fazer por si próprio. Então, tome a decisão de começar a se alimentar melhor, tome a decisão de fazer uma atividade física, tome a decisão de você mesmo arrumar a sua casa, ao invés de reclamar que os seus filhos, seu marido não colaboram com você. E tome também atitudes diante de coisas que precisam acontecer e não acontecem. Tá? Como eu dei o exemplo dos seus filhos. Se seus filhos não cumprem com aquilo que eles precisam cumprir, faz um alinhamento com eles a respeito do que você espera que eles façam, do que eles precisam fazer para colaborar. E a partir disso, determine que algo vai acontecer se eles não cumprirem com aquilo que você está estabelecendo naquela conversa. E se não ocorrer, pelo amor de Deus, cumpra com aquilo que você se comprometeu a fazer, para você não ficar com cara de palhaça, tá? Para você não ficar com cara de boba, de trouxa, e que as pessoas percam a credibilidade em você, tá? Então, faz isso para tudo na sua vida, não só para os seus filhos. Filhos, marido, chefe, amigos, enfim, todas as pessoas com quem você convive. Você pode assumir a responsabilidade para conduzir esse relacionamento, pode e deve, tá? Eu falo também uma outra coisa que quando a gente identifica que numa relação, seja de uma relação afetiva ou de amizade, de trabalho, enfim, em qualquer relacionamento, quando você identifica que a outra parte não é tão madura, ou seja, quando você identifica que você é a parte mais madura da relação, você tem a obrigação de assumir a condução dessa relação de uma maneira madura, tá? Senão você vai descer do teu nível de maturidade para o nível de infantilidade da outra pessoa e aí vocês vão ficar discutindo, debatendo de picuinha como se fossem duas criancinhas. Isso não faz sentido, né, gente? Então, você tem a obrigação de elevar o nível dessa relação, tá? Mantendo uma postura madura, mantendo uma postura adulta de mostrar, olha, eu não vou entrar na tua vibe de discussão. Vamos conversar? Vamos resolver? Ah, não tem como? Então beleza, fica aí na tua que eu fico na minha. Sem briga, sem discussão, porque isso não tem necessidade. Tá, gente? Então, só pra lembrar, hoje a live foi rapidinha. Eu tô com muito compromisso hoje pra resolver, graças a Deus, bastante coisa pra fazer, já tô de saída. Então, só pra marcar o ponto, marcar presença aqui, eu entrei hoje pra gente poder falar um pouquinho sobre protagonismo, sobre resolver os próprios problemas, sobre assumir a responsabilidade
sobre a própria vida, tá? O nome disso é autorresponsabilidade. É você entender que tudo depende de você. Não põe desculpas no tempo, no governo, na família, nada. Acabou com esse negócio de desculpas, tá? Vítimas não vencem. Tá? Eu tenho meu mentor, que é o Wendel Carvalho, que é um treinador comportamental maravilhoso, que ele sempre repete: vítimas não vencem. Reclamação é comportamento de vítima. Terceirizar a culpa, responsabilidade, é comportamento de vítima. Abrir mão de resolver a própria vida e ficar se lamentando é postura de vítima. E vítimas não vencem. Se você quer vencer na sua vida, seja lá em que área da sua vida for, você precisa parar de se comportar como uma medíocre vítima e assumir a responsabilidade sobre a sua vida, tá? A ausência de responsabilidade é uma ilusão, tá? Que a gente cria para poder se manter na zona de conforto e não precisar tomar nenhuma atitude, tá? Que vai exigir da gente talvez um sacrifício um pouco maior. Então a gente se coloca nessa postura de eu não posso fazer nada, eu estou sofrendo com as atitudes externas, com as condições, com as situações externas e eu não tenho nada para fazer. Você se coloca nessa condição para que você não seja forçado a tomar uma atitude. Então para com essa merda agora na sua vida, tá? Agora. São comportamentos que você precisa extinguir da sua vida. O vitimismo e a autossabotagem. Acaba com isso, para que você possa ter uma vida mais plena, mais feliz, mais satisfatória. Tá bom? Então, a mensagem de hoje é essa. Queria agradecer quem esteve aqui hoje comigo, quem parou um tempinho para poder ouvir, aprender, compartilhar comigo esse momento. Tá bom? Deixo essa dica para vocês e um beijo grande. Fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima reflexão matinal. Beijo.